Olá, família, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa escola de batismo. Que Deus possa abençoar sua vida grandemente. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elton. E o intuito dessas aulas é para a gente se preparar para o batismo, entender o que é o batismo, porque infelizmente muitas pessoas, depois de se batizar, não dá a continuidade. Por isso você vê muitos casos de pessoas que se afastam e se desviam, né? E ela não sabe o mal que ela está trazendo para a vida dela. Eu comentei com algumas pessoas um pouco sobre isso. Quando a pessoa ela sai da igreja dela, né, volta mais 7 demônios. A pessoa estava liberta, mas ela deu lugar de novo ao diabo, que ele volta novamente 7 vezes mais sobre a vida da pessoa. Então, o que eu quero hoje estar falando com vocês, já abrindo o título, Marcos capítulo 16, versículo 16 também, bem fácil, Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, olha como o batismo é algo muito sério, é um compromisso com Deus que vocês estão tomando, e o batismo ele é uma bênção na nossa vida, porque ele acende o nosso nome no livro da vida, nos dá direito, como aqui está dizendo, quem crê e for batizado será salvo, nos dá essa condição, né, de se tornarmos filhos e filhas de Deus, deixamos de ser uma criatura para se tornar filho e filha de Deus, ganhamos uma nova identidade. No mundo espiritual você é reconhecido, tanto pelos anjos como pelos demônios, você recebe o selo de Deus sobre a sua vida e você se torna uma filha, um filho de Deus. E como filhos, devemos seguir os passos do Pai. Aí você pode falar assim: pastor, mas o ladrão que estava lá na cruz, ele não foi batizado, né? Muitas pessoas usam esse texto e falam: ele não foi batizado e ele foi salvo. Como pode isso, né? O homem estava lá na última hora e ainda assim ele foi alcançado por Jesus. Está lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 42 e 43. Se você quiser conferir, você vai ver essa história sobre o ladrão. Mas o ladrão, entrando nessa história do ladrão, o ladrão ele estava diante de Jesus. E o ladrão foi salvo, mas o ladrão ele estava no momento dele ali, não tinha como ser batizado. Então a gente confunde as coisas. Às vezes nós olhamos uma história como essa, nós falamos: poxa, eu não vou me batizar agora porque o ladrão ele foi salvo sem se batizar. Mas o ladrão ele não tinha mais opção, não tinha mais como batizar ele, e quem estava do lado dele era o próprio Senhor Jesus. Então a gente podemos até olhar o ladrão como uma opção para pessoas que talvez estão no leito de enfermidade. E por acaso um pregador vai lá nessa pessoa e antes dessa pessoa morrer, né, ela vai lá e entrega a vida dela a Jesus. Mas eu te pergunto, mas se não der tempo? E se não der tempo? A vida é muito passageira, a gente vê tantos casos aí de pessoas que, caramba, encontrei fulano ontem e fulano estava bem, agora do nada recebi a notícia que fulano morreu e fulano estava bem de saúde. Então as coisas são muito rápidas. E a gente não tem que ficar esperando, né, até a última hora para tomar uma decisão tão séria como é a vida eterna. Porque numa dessa, a pessoa não sabe o que pode acontecer quando ela sai de casa, se ela vai voltar, quantos acidentes acontecem, né? E nessa brincadeira não dá tempo. Ah, a pessoa sofreu um acidente, bateu com o carro, morreu, não deu tempo nem da pessoa falar nada, foi no piscar de olho, como diz a Bíblia. Então esse ladrão, deu tempo desse ladrão ele se consertar, porque ele estava do lado de Jesus. Quando ele viu Jesus, a primeira coisa, ele reconheceu que Jesus era o seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Tanto é que ele ali, ele assume isso.
E ele confessa até para o outro ladrão, ele fala: "Ó, nós merecemos estar aqui nessa cruz, porque somos pecadores, nós somos ladrões, nós fizemos coisas erradas, mas ele não merece". Então, deu até tempo desse homem aceitar Jesus ali no último momento dele, ele aceitou Jesus e não foi batizado, porque não teve ali uma oportunidade, e ele foi salvo. Mas a gente temos oportunidade. Aí que tá, nós temos a chance, nós temos tempo, só não vai quem não quer. Então o batismo ele é uma responsabilidade muito séria, desde já, olhando esse caso aí do ladrão, você vai encontrar aqui quem está com a apostila na página 4, vai falar sobre um pouquinho sobre o ladrão. E o que que acontece? Esse homem, ele conseguiu, diante de Jesus, ele aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, ele reconheceu que estava errado, e ele foi o quê? Naquele mesmo instante ali, ele morreu, e como Jesus falou: "Ainda hoje estarás comigo no céu", foi o batismo da vida dele, foi aquele momento. Então, se você tem a chance, você tem a oportunidade de ser batizado, faça, para você não deixar para a última hora, porque nós não sabemos se vai ter esse tempo de aceitar Jesus, né, como único suficiente Salvador, se arrepender. Às vezes nós não sabemos se vamos ter essa oportunidade, não sabemos como nós vamos morrer. Então fica esse recado. A primeira atitude de uma pessoa que tem o intuito o desejo de se batizar, ela tem que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso que às vezes nós fazemos aquela chamada depois da mensagem para a pessoa ir lá na frente, aquele apelo de aceitar Jesus lá na frente, porque está sendo reconhecida. A Bíblia diz que se a gente confessar, se confessar o Senhor diante dos homens, né, ele vai nos reconhecer também lá no céu. Mas se eu negar ele aqui, ele lá em cima também vai me negar. Então é muito sério. Então o batismo é isso, gente. O batismo já de início é você reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador, que nós fazemos na igreja. Logo após vem o que? O arrependimento. O arrependimento dos pecados, que está aqui na página 4, logo em cima, logo lá no título, vem dizendo condições para o batismo. E no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, vai falar sobre o batismo, sobre o arrependimento, né? Se arrependesse dos pecados. Então, o batismo ele é isso, é você aceitar Jesus, e o ladrão fez isso, e reconhecer que você é um pecador, que você precisa dele, e que você quer renunciar à vida de pecado, viver como uma nova criatura. O batismo, ele zera toda a sua ficha. Se você tem algum débito, se você no mundo espiritual ou diante das pessoas, você fez alguma coisa de errado, para Deus é apagado todos os seus erros. A sua vida começa ali do zero, você é um bebê espiritual. Então, nesse momento, você é gerado novamente, como diz a Bíblia, né, nascer de novo é isso. Você agora não é mais nascido da carne, mas nascido do Espírito. Quem é nascido da carne faz as coisas da carne. Quem é nascido do Espírito faz as coisas do Espírito. Então você deixa de viver para a carne, deixa de viver para suas vontades, para viver para Cristo, para viver para o Espírito. O batismo ele é isso, é você nascer de novo, é você se tornar uma nova criatura, é você deixar de viver para a sua carne, para suas vontades. Todos os dias nós crucificamos o nosso eu, todos os dias nós estamos em uma batalha espiritual, uma batalha na nossa carne, e nós estamos ali carregando a nossa cruz todos os dias. Na página 3, ele vai falar sobre o batismo, é a identificação, né, com a morte de Cristo, porque Jesus primeiro ele morre, ele é sepultado e ressuscita ao terceiro dia. O batismo é a mesma coisa, você tendo aí a apostila, você vai ver umas figurinhas logo lá embaixo dizendo, o título é o batismo nos identifica como. Aí primeiro vem a morte, aí você vê um bonequinho em pé. Então Jesus ele estava pendurado na cruz, ele morreu. E nós estamos ali diante de todas as pessoas, então ele estamos tomando uma decisão. Morremos ali a velha criatura.
Então é sepultado, é a hora que você desce, todo o seu corpo, ele é coberto pelas águas. E logo depois, aquela água corrente está levando seus pecados, está levando tudo embora. Logo depois o pastor, a pessoa que vai estar te batizando, vai te levantar. E é o que? Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, é um corpo glorificado, é uma nova criatura. Então você também, da mesma forma, vai ser levantado nesse momento como uma nova criatura. Você sai das águas como uma nova criatura. O batismo é algo muito importante e ele nos dá o direito da salvação, da vida eterna, né? A comunhão com Deus, porque desde o momento que você aceita Jesus, você ali está crendo, né? Quem crê e for batizado. Então você está crendo e você é batizado. O que que acontece? Falando sobre essa aliança, você vai ver na página 2, nós temos umas mãozinhas aqui, e ela vai indicar o plano da salvação, que o primeiro dedo é o dedo polegar, né, que é o dedo positivo, que você vai lembrar que Deus, ele ama você. Aí você vai ver lá em João, capítulo 3, versículo 16. O segundo dedo é o apontar de dedo, né? Você é um pecador. Está lá em Romanos 3, 23. Nós erramos, nós somos falhos. Não existe essa pessoa falar assim, eu sou perfeito. Não existe. Todos os dias, pode ser pastor, diácono, obreiro, membro, todos nós erramos, pecamos, mas a questão é, nós lutamos para não viver uma vida como era uma velha criatura. Nós lutamos para cada dia melhorar. Então, nós lembramos disso. É o terceiro dedo aqui, que ele vai representar aqui os dois ladrões e Jesus no meio, né? Cristo morre por você, é o dedo médio, né, que vai você fazendo os 3 dedinhos, você vai ver que dá certinho, 2 ladrões e Jesus ali no meio. Então Jesus, ele morre por você, aí tá aqui é uma referência a Romanos 5, versículo 8, e depois tem o dedo, aonde nós colocamos a aliança, anular, e você recebe Cristo como seu Salvador, né? Então você ali, você se torna ali tendo um compromisso, você tem um compromisso. Então sempre que você olhar para o seu dedo da aliança, você lembra que você está fazendo uma aliança e um compromisso com Jesus. Então não é só batizar. Eu lembro que quando eu me batizei, eu achava que era só se batizar e acabou. E depois, quando me batizei, aí que entrou em outra questão, comecei a ir para a igreja, mas na minha mente já não precisava mais de tanto assim, de ficar buscando, de ir para a igreja, até que um pastor falou isso comigo, agora que as coisas começam, eu, como assim? Ele, não, você se batizou, agora você tem que dar continuidade no processo da tua vida espiritual. E eu não fui explicado isso na aula, né? Ou eu fui e não prestei atenção, pode ser também. Mas aí depois disso mesmo assim eu continuei, foi entendendo, né, que o compromisso ele tem que se manter, essa aliança ela tem que continuar com Deus. Então a gente se batiza, mas aí você tem a trajetória, você tem que ter comunhão. Vamos falar sobre a Santa Ceia, vamos falar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer, a união que nós temos que ter com o corpo de Cristo, com a igreja, para continuar em aliança com Jesus. Então, e o terceiro dedo é o dedo pequenininho, né? Dedo mindinho, que ele vai representar que você se torna uma nova criatura. Então, você é um bebezinho em Jesus. Você nasceu um recém-nascido e depois disso vem a palma da mão e o homem ali na palma da mão, ou Deus, e o homem ali na palma da mão de Deus. Então é representando o quê? Desde que eu esteja nas palmas das mãos do Senhor, desde que eu esteja ali na segurança das mãos de Deus, Deus está comigo. Então é aquele lance que nós estamos falando. Batizou, eu tenho que continuar ali debaixo das mãos do Senhor, sendo protegido por Ele. Não posso me afastar, posso me ausentar do Senhor. Amém, gente? Então, gente, praticamente a aula
de hoje é isso aí. Você possa ter um dia abençoado, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.